Aí eu faço os meus cumprimentos à excelentíssima senhora juíza, doutora Bianca, parabéns pelos trabalhos. Já tive a oportunidade de falar aqui particularmente com a senhora, né, sobre a minha admiração pelo trabalho e pela pessoa da senhora. Talvez vossas excelências não repararam, mas isso não passou batido aos meus olhos. Ela, uma douta juíza, poderia muito bem ter permanecido no conforto da sua cadeira, que é muito bonita, parabéns. Ela poderia ter ficado, mas ela não. Ela foi ali e trouxe marmita praticamente para todos. Ela entregou as nossas marmitas em mãos, tendo muitos serventuários, os quais eu já aproveito para cumprimentá-los. Poderia servir essas marmitas para ela, mas ela fez questão de entregar nas nossas mãos. Então, parabéns. Isso fala muito da pessoa da senhora. E agora eu quero também falar que a casa da pessoa fala muito de quem é a pessoa. A casa da senhora aqui é esse fórum. A senhora está de parabéns. O fórum da senhora muito organizado. Fiquei maravilhado aqui. Um ambiente agradável, um ambiente bacana. A senhora está de parabéns. E o fórum aqui é bonito. É muito legal. Eu tenho certeza que a senhora tem colocado a mão aqui porque são 4 anos, não foi ontem que a senhora chegou aqui. Então, e outra, da organização que eu não poderia deixar de falar. Esse processo tramitou com uma celeridade, com uma razoável duração do processo tremenda. Há 1 ano atrás foi que o fato aconteceu. 1 ano depois estamos aqui julgando e entregaremos hoje a comarca de Malacacheta à justiça. Então isso é raro. E parabéns, doutor Agenor, também pela disponibilidade do senhor de vir aqui e falar, olha, o que tiver aí de júri, me coloca para a gente fazer justiça aqui. Como ele bem falou, a acusação ela não vem a qualquer custo. Nessa oportunidade ele está sustentando sim uma condenação. Mas eu não tenho dúvidas que na história dele, ele, por ser tão experiente, por ter já visto tantas coisas, eu tenho certeza que ele já deve ter pedido alguma absolvição. Não tenho dúvidas. Claro. E eu já aproveito também para poder cumprimentar o senhor e falar, né, que quando eu soube que ontem eu peguei um boatozinho dentro do gabinete da doutora, será que é a Agenor que vem e tal? Falei, ó, que bacana, vou ter a oportunidade de estar com o senhor, vejo o senhor, né, na academia ali, a gente tem amigos em comuns, como o senhor falou, já tomamos até uma cervejinha juntos, né? Então, assim, saiba da minha admiração pelo senhor e da minha satisfação de estar aqui. Eu gostaria de falar com o senhor que eu estou hoje com um desafio imenso, porque o pouquinho que eu vi aqui, e já falei, vocês viram que eu sou meio alterado. Infelizmente, eu fico assim, agitado. Então, se eventualmente eu falar alguma coisa que o senhor talvez possa se sentir ofendido, eu já te peço desculpas, porque eu não tenho a finalidade alguma de poder ofender o senhor. Eu espero que isso não aconteça, mas é porque eu só estou falando porque não tem nada pessoal, como o senhor virou pro Nery e já falou. Então, fica aqui os meus cumprimentos à magistrada, ao promotor de justiça, aos serventuários da justiça, ao meu amigo e colega Luciano. Obrigado pelo convite de estar aqui compondo essa banca da defesa. Cumprimento também os policiais penais que aqui estão. Eu já tive a grata satisfação de estar por 6 anos e meio na segurança pública. Fui policial militar do Sargento por 6 anos e meio e foi uma grande honra para mim. E sou muito grato por ter passado pela Gloriosa. Pois bem, não poderia deixar de cumprimentar desculpa, doutor. O Nery, o qual eu vim aqui para poder defendê-lo. Nery, o doutor Agenor, ele falou que ele realmente ele não tem vinculação em chegar aqui e pedir condenação para ninguém. Porque pode chegar aqui e pedir uma absolvição, e que no seu caso ele está pedindo a condenação. Agora, se chegarem 300 processos na mão dele, dos 300 ele vai ter que despachar. Ele não vai poder colocar um debaixo da gaveta. Ele necessariamente tem que manifestar em uns 300 processos. Enquanto para nós, defesa, nós não somos obrigados a aceitar defesa nenhuma. Se chegar para mim um processo, que eu olho para ele e falo assim, esse processo para mim não tem saída, esse processo para mim, essa acusação é ainda branda, eu quero a cadeia para ele. Eu tenho senso de justiça também, gente. Advogado não é aquela remissão que eles sempre fazem, né, ao filme Advogado do Diabo, não. Quero falar aqui com vossas excelências que hoje é ele que está sentado nessa cadeira. Mas qualquer dia pode ser qualquer um de nós, inclusive, sargento,
Eventualmente o senhor pode ter na carreira do senhor ter sentado nesse banco. Foram só 6 anos e eu sentei por 3 vezes. Eu tive combates duríssimos em Carlos Chagas, onde eu cheguei a trocar tiro lá, e tive por procedimento da polícia, como a pessoa que nos enfrentou veio a óbito, eu tive que sentar, entre aspas, na cadeira. Eu tive a felicidade de ter sido absolvido sumariamente, porque nós temos a previsão. Se a legítima defesa estiver patente, ou seja, estiver pulando aos nossos olhos, a douta juíza ela não precisa pronunciar. O doutor promotor não precisa oferecer a denúncia, ele pode manifestar pela absorção sumária. Foi o que aconteceu nos meus casos, porque eu agi em legítima defesa. Eu estou aqui não só com propriedade por ser advogado, mas também porque eu já estive ali. E qualquer um de vossas excelências que sentar ali vai invocar os direitos que o doutor promotor falou que são benefícios. E que não são benefícios. Esses direitos foram conquistados com suor e sangue. Há pouco nós conversávamos aqui, falando sobre, porque eu vou chegar nesse ponto, falando sobre o nível de machismo que a nossa sociedade está, especialmente nos lugares mais longínquos. As pessoas têm sim, na mente, a sensação de que a mulher ela é minha propriedade. Eu tenho a minha noiva e ela não pode pisar na bola de forma alguma, sob pena de eu dar um tapa na cara dela. Sob pena de eu, diante da mãe dela, colocar um garfo e falar assim, na garganta dela, falar assim: você me respeita, você já passou por esses homens aqui, mas você é minha. Não quer dizer que eu estou fazendo remissão a qualquer fato aqui, né? Se for, é mera coincidência. Mas eu quero, agora, doutor, porque eu tenho uma árdua missão, porque a sustentação oral do senhor foi brilhante. Embora eu tenha pouco tempo de volta à advocacia, eu já fiz alguns júris. E nesses alguns júris, hoje eu estou diante do mais desafiador deles. Porque o senhor veio muito brilhantemente. E outra, a forma como o homem vem e explana, olha o timbre de voz. Né? Esse baiano da gema aí, eu já cheguei olhando para essa gravata bonita dele. Falei, pô, doutor, mas que gravata bonita. Ele já chega chegando, é um mal, bonito, bacana, fala bem. Então eu tenho esse desafio de, depois de ter falado, depois de Luciano e o senhor falar, eu vim aqui para poder tentar conquistar um minutinho da atenção de vossas excelências, para poder tentar fazer com que vossas excelências compreendam as ideias que eu tenho aqui para poder apresentar. Mas eu aceito o desafio. Hoje, eu tenho o costume de, nas minhas redes sociais, todas as manhãs, colocar uma mensagem de fé e esperança. Mas eu faço uma meditação matinal também, chama Café com Deus Pai. Se vossas excelências quiserem amanhã depois comprar uma meditação que façam, né, bons pensamentos, com Café com Deus Pai. E hoje, olha que bacana, doutor. Eu abro o Café com Deus Pai, qual que era o verso bíblico para eu falar? O verso bíblico que estava lá, está em Salmos 17, versículo 1. Salmos 17, versículo 1, fala assim, eu não vou lembrar de qual exatamente os termos, mas é uma oração de Davi pedindo a Deus justiça. Deus Pai, me dê justiça. Vocês podem pegar depois, Salmos 17, versículo 1. Deus Pai, me dê justiça. Que coincidência. E eu fiz uma história falando, olha, hoje eu estou em Malacaxeta para fazer um júri, e eu abro, e ainda coloquei o print da tela, eu abro o Salmo 17, versículo 1, pedindo, Deus Pai, me dê justiça. Eu venho aqui, eu não tenho dúvidas de que atrás de mim tem um homem de braços estendidos numa cruz, porque em todo o tribunal do júri tem. Não é para lembrar que existe justiça, não. É para lembrar que existe injustiça. É para lembrar que quando Jesus estava ao lado de Barrabás, o povo gritou, solta quem? Barrabás. Não só estou falando de Jesus, não. Barrabás. Uma ficha que era o pior dos homens. E Jesus, né, o nosso Messias, que fez tantos milagres, fez tanto pelo povo, o povo falou, não, crucificam. Eu não tenho dúvidas. Agora eu olho aí. Eu tenho certeza, porque todo tribunal tem. É para lembrar que vossas excelências devem fazer hoje aqui justiça, não injustiça.
sob pena de colocarmos esse homem, que tem 46 anos, 46 anos, os próximos, se eu colocar tudo em cima, igual o doutor sustentou algumas coisas que prejudicam aqui, não só as qualificadoras, mas as causas de aumento de pena, se eu colocar aqui no cálculo básico, o homicídio qualificado é de pena total de até 30 anos, eu não conheço a mão da doutora juíza, mas se for uma mão pesada, ela vai sopesar esses qualificadores, vai jogar ainda as causas de aumento, vai jogar tudo lá em cima, ele vai pegar 30 anos, mas aí vem, isso por cada um, 30 anos aí vem a tentativa, que tira 1/3, tirando a menor diminuição aí, então seria 20 anos. 20 anos por 2 crimes de tentativa de homicídio qualificado. Não, o senhor não apresentou o cálculo, eu estou falando tudo por alto. Se quiser, a gente faz aqui agora. Não, faz por favor. Sabe como... Não, faz por favor. O senhor sabe que faz o não, mas processo o de senhor... dosimetria da Não, prova. mas se quiser... Eu acho que os dois... Mas eu só quero mostrar para vossas excelências que eu vou colocar esse homem, ainda que eu jogue por baixo, vamos colocar os 20 anos. Seria justo ele sair aos 66 anos, porque os dois estão aqui firmes e fortes. Vocês viram o tamanho dos homens. Vocês não tiveram a oportunidade de ver o outro, mas todos homens grandes e fortes. O que lá na frente eu vou demonstrar para vossas excelências, que tira inclusive essa qualificadora aqui, arbitrária, de meio que dificultou a defesa do ofendido. Eu teria muita coisa para poder falar. Eu vou brevemente tentar colocar aqui os pontos que eu coloquei. Nero, ainda bem, Nero, que você tem defesa. Porque se fôssemos depender apenas da acusação, hoje você pegaria uma pena extremamente pesada e você passaria os próximos anos, embora talvez o presídio de Malacacheta tenha condições boas de estrutura, eu tenho certeza que lá é um ambiente insalubre, que nenhum de nós aqui gostaria de estar lá nesse momento. Se você fechar o olho e falar, nossa, onde é que eu gostaria de estar? Não vai passar na cabeça de nenhuma de vossas excelências que gostaria de estar dentro do presídio de Malacacheta. E nenhum outro presídio. Então, imagina, esse homem tem que passar os próximos 40 anos. Então, ainda bem que você tem a gente para tentar demonstrar para esses jurados que merece uma decisão justa. Nós, hoje, excelências, faremos uma atividade jurisdicional. Vocês já viram quando nós temos, aqui tem alguns professores, quando nós temos crianças pequenas e a gente dá aquele brinquedinho do baldinho, tem o triângulo, eu tenho que encaixar o triângulo perfeitamente e soltar que vai entrar no baldinho. Eu tenho o quadradinho, eu vou soltar o quadradinho no quadradinho e vai entrar perfeitamente o círculo no círculo. Hoje, nós faremos uma atividade semelhante a essa, que é a atividade que a doutora juíza faz todos os dias, que chama adequação típica. É pegarmos o fato e adequar a norma. O doutor promotor veio aqui e sustentou que deve responder por tentativa de homicídio. Contudo, excelência, existem sim previsões legais para que esse homem saia aqui punido. Eu não vim aqui pedir para vossas excelências, embora eu vou citar, tendo em vista as dúvidas que existem aqui, eu não vim pedir sua absolvição. Ontem, quando eu conversei com o Nero, eu falei assim, que eu fui lá no presídio fazer uma visita para me apresentar, para saber pelo menos que era o advogado que estava aqui. Falei, você vai me desculpar, mas amanhã eu vou pedir a sua condenação. Uai, mas se é defesa, você tem que pedir a absolvição a qualquer custo. Não, eu quero pedir a condenação dele, mas que seja uma condenação justa. Eu quero que a senhora, ao deitar na cama da senhora hoje, a senhora tenha paz e consiga dormir em paz. E não fique naquela assim, gente, eu coloquei aquele homem na cadeia, mas será que aconteceu? Porque o que nós mais temos nesse processo aqui são dúvidas. As certezas são poucas. As certezas são poucas. Falar sobre a senhora Marli. A senhora Marli, ela foi chamada aqui, eu sei que para vossas excelências talvez não vai fazer alguma diferença na nomenclatura, mas na parte técnica faz. E nós hoje, eu estou diante de pessoas inteligentes. Nós aqui brevemente conversamos enquanto aguardávamos o nosso almoço. Eu não estou aqui diante de pessoas que são matutas, não sabem ler e escrever, embora o tribunal do júri seja um ambiente extremamente democrático.
Porque quando falar em democracia, não lembrem só de eleições periódicas, voto secreto, lembrem também do Tribunal do Júri. E aí eu já faço uma observação também. O doutor muito falou da importância do Tribunal do Júri. Eu concordo. Não, eu concordo em alguma coisa com ele. Por quê? Porque muitos aqui são professores. Mas não existe atividade pública mais relevante do que a atividade do magistério. A atividade da docência. Não existe atividade de jurado. É bacana? É. Mas a atividade da docência é a mais fantástica. É onde vossas excelências demonstram o caminho que deve ser caminhado. Eventualmente, como o doutor promotor apontou, pode ser que você opte pela sua vida aí, por caminhos errados. Mas nem todos têm a oportunidade de ter contato com professores. Vossas excelências sabem a realidade da comarca de vossas excelências. Eu não tenho dúvidas que tem crianças e adolescentes aqui que não conseguem chegar à escola porque não tem meios. E às vezes, essa pessoa fica ali como criado de uma forma que não tem acesso a todos os recursos que nós temos. E herda o machismo que infelizmente está no nosso sangue. Está no nosso sangue. Eu acho que eu sou dono da mulher e isso é passado de família para família, e às vezes está no DNA da gente. Se nós não formos doutrinados para mudar esse pensamento, que é o grande desafio da nossa sociedade hoje, é aceitar as diferenças, especialmente o espaço que a mulher tem na nossa sociedade, né? Esse é o grande desafio. Não são todas as pessoas que têm as mesmas oportunidades que vossas excelências. Então nós temos que compreender isso. Eu falei da casa, né? A casa de Nery, infelizmente, ele não tem a oportunidade igual a maioria de nós, de ter uma cama digna, de ter um ar-condicionado. Não justifica, não estou falando que justifica ter dado uma vacada. Porque eu estou pedindo e vou pedir a condenação dele. Mas a condenação no que o nosso legislador, que está acima da palavra do doutor promotor, previu. Não é embora o doutor promotor represente aqui o Estado, não é a palavra dele que faz justiça. É o que a lei fala. E eu vou mostrar agora para vossas excelências. Porque eu vou começar a pontuar. Por fidelidade ao meu cliente, eu preciso falar desse primeiro quesito. Não necessariamente, doutor, aos quesitos que eu falo, quesitos de votação. Mas o quesito da dúvida. Existe um princípio no direito penal que chama indúbio pro réu. Quem já estudou direito, muitos aqui possivelmente já ouviram desse princípio, chama indúbio pro réu. Na dúvida, vamos beneficiar o réu. Na dúvida. Por quê? Olha só o que fala aqui. As pessoas... Quem é que está falando aqui? Guilherme de Souza Nutti. Ele é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Guilherme de Souza Nutti. Desembargador é aquele juiz que atua em sede de Tribunal de Justiça. As pessoas nascem inocentes, sendo esse o seu estado natural. Razão pela qual, para quebrar tal regra, torna-se indispensável que o estado da acusação evidencie com provas suficientes ao Estado juiz a culpa do réu. A polícia nem foi no local. Nós não sabemos qual é a faca. Nós não temos uma foto do local. Nós não temos nada. Nós estamos julgando aqui no escuro. E não é por falta de meios, não, excelência. Eu estou falando de um ano atrás. 2022. Eu, ainda vou chegar nesse ponto também, um ano atrás, ao questionar todos eles aqui, quando o fato era desfavorável a eles, eu não lembro. Lembrava de tudo, de todos os detalhes, com afinco, inclusive detalhes pequenos. Mas na hora que chegava num ponto que era desfavorável, não lembro, esqueci. Gente, eu fui policial militar, se você me perguntar na minha primeira ocorrência complexa, eu sei de tudo. Eu sei de tudo como é que foi. Eu conto aqui nos detalhes para vocês, para vossas excelências. Imagina só ela, aí ela vem, mas eu ainda vou chegar nesse ponto. Ela vem. Senhora, muito obrigado. Então, eu vou ser mais breve.
É melhor deixar escapar um culpado que condenar um inocente. Ou, em outras palavras, deve-se cuidar muito mais da injustiça que condena do que da injustiça que absolve. Quem está falando isso aqui é um desembargador, atuante no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não foi Samuel que trouxe isso lá de Teófilo Otônio para Vossas Excelências. É um desembargador. Está aqui. Todos conhecedores da sua inocência desacreditarão da justiça. Porque aquele rapaz lá é filho do Nero. Se Vossas Excelências darem ao pai dele uma pena de 40 anos, você acha que aquele rapaz... Desculpa, mas ele deve ser muito jovem. Deve ter na casa dos 20 anos. Você acha que esse menino vai passar o resto da vida pensando que isso aqui é o quê? Isso aqui é um ciclo de fazer injustiça, e não de justiça. Porque vai colocar o pai dele para passar os próximos 40 anos lá dentro da cadeia. Vamos lá. Havendo dúvida, deve o juiz decidir em favor do acusado. O ônus da prova é do estado da acusação. Está aqui, ó. Se Vossas Excelências, após esse julgamento, quiserem constatar se Vossas Excelências agiram ou não conforme os preceitos da justiça que meu amigo também falou, é só vir aqui e consultar esse livro. Está à disposição do escritório dele lá. Eu já abro as portas. Peço licença. Bem, materialidade, como o doutor falou, nós não divergimos. Ao ser questionado lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, por volta das 22 horas, no Córrego do Fogo, as vítimas foram atingidas por golpe de faca, os quais geraram as lesões corporais descritas no auto de corpo de delito. Esse vai ser o primeiro quesito que possivelmente será apresentado para Vossas Excelências. Quanto à materialidade, se houve o crime, se houve o fato, nós não divergimos. Nós dois aqui concordamos. Houve sim, eles têm as lesões, foram apresentadas. O doutor até me perguntou, você lembra da lesão do Valdemir? Eu não lembro, porque eu não estive aqui na primeira fase do júri. Mas uma coisa eu lembro, que ele já foi esfaqueado anteriormente, que as tripas dele saíram. Isso aí foi falado em plenário, você tá entendendo? Não aqui em plenário, na verdade na instrução. Se eventualmente tiver dúvida, tem aí o vídeo dele, que foi, ela também, a Marli, ela fala. E outra coisa que eu vou falar com Vossas Excelências, embora eles estivessem feridos e caçando um lugar para socorro, as casas que tinham a 30 e a 50 metros, eles não bateram as portas, porque os dois são problemáticos. Naquela vizinhança, eles não são santos, eles arrumaram já problema com todo mundo. E não preciso de uma sentença transitada em julgado para falar isso. Eles são problemáticos na vizinhança deles. Por isso é que eles não buscaram socorro numa casa que estava a 30 metros dali. Eu sigo no próximo quesito. Aqui, possivelmente, aí nós vamos falar da autoria. Falamos da materialidade porque está na sequência. Quem nos fala não vai ser o doutor promotor, nem ninguém mais. Quem está nos falando é o Código de Processo Penal. O segundo quesito vai tratar da autoria. Vai perguntar, foi Nero que provocou as lesões? Nós não divergimos. Eu em nenhum momento falei aqui que não foi ele. Ele não negou. Ele falou, foi eu. Entendeu? Nós não temos divergência quanto a isso. Foi ele que provocou as lesões? Foi. As lesões descritas aí. Foi ele que provocou as lesões. Mas nós vamos ver como vão vir essas perguntas. Porque eu só posso falar se Vossas Excelências responderão sim ou não, conforme a tese da defesa, quando eu estiver com essas perguntas, quando estiver com essa pergunta nas mãos. Mas se foi ele, sim. Se esse for o segundo quesito aí, for apresentado dessa forma, foi, né? Foi. Agora, vem conforme o Código de Processo Penal, porque Vossas Excelências não saem de casa para vir aqui passear, mas porque Vossas Excelências, num primeiro momento, foram considerados os juízes da causa, porque se assim não fossem, não haveria necessidade de pronúncia, e já poderia ter dispensado Vossas Excelências desde o primeiro momento. Então, Vossas Excelências têm o direito, por terem soberania de vereditos, de falar se absolvem ou não o réu. E isso, agora eu venho até aqui, falar para que o senhor possa colocar aí, se Vossas Excelências se puder fazer, que
ainda que seja por clemência, eu falar aqui, por favor, absolvam o réu. Vossas excelências têm soberania suficiente para falar, eu vou absolver. Porque vossas excelências podem julgar conforme a íntima convicção de vossas excelências. A doutora juíza não. A doutora juíza é íntimo convencimento motivado. Ela pode ter o convencimento dela, mas ela tem que fundamentar em provas. Vossas excelências não. Embora o promotor de justiça possa eventualmente fazer um recurso, julgou em desconformidade com a prova dos autos. Aí eu vou perguntar, dentro do recurso, qual prova? Qual é a prova? A prova que nós temos aqui é a única, é a dúvida. É a dúvida. Está faltando 15 minutos, né? 14 minutos, isso. 14 minutos. Aí eu passo. Vossas excelências, terceiro quesito, é direito de vossas excelências votarem isso no terceiro quesito, porque está previsto no Código de Processo Penal, que nós temos que ter consideração com o trabalho de vossas excelências. Se for sair lá de Setubinha para vir aqui em Malacacheta, eu tenho a oportunidade de julgar conforme a minha convicção. E a defesa está falando aqui também, que não tem prova suficiente. E na dúvida eu apresentei, eu acredito que eu fiz exaustivamente, fundamentei conforme a doutrina, que são os estudiosos, que na dúvida vossas excelências podem absolver. Eu peço desculpa por falar às vezes vocês, mas é vício de linguagem, porque vossas excelências são realmente os juízes aqui hoje. Podem julgar sim. Aí vem. Deixa eu só tomar uma. Aí, digamos que vossas excelências pensem assim. Uai, eu vou ser coerente com Samuel, né? Embora eu possa julgar pela absolvição, ele está falando comigo que existe uma tipificação legal que enquadra no fato. Então eu vou desconsiderar essa dúvida e vou para o que ele está falando, que desde o início ele falou que vai pedir a condenação. É onde eu venho aqui e falo com vossas excelências nesse quesito. Questionado se a pergunta deve vir mais ou menos assim. O réu Nero Pinto Cardoso, assim procedendo, ou seja, dando a facada, deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade? Se vossas excelências falarem que sim, ele vai ser punido pelas severas penas hoje a ele aqui imputadas injustamente. Mas se vossas excelências falarem que não, vossas excelências estão falando, sabe o quê? Que ele vai responder sim, mas que ele vai responder pelas lesões provocadas. Eu gostaria, se possível, se colocasse aqui o artigo 16 do Código de Processo Penal, rapidamente, não, Código Penal, do Código Penal, só puxar Código Penal, a gente vai arrastar ali. Por quê? Eu perguntei para o Nero, Nero, você quis matar? Nero, não, eu não quis. Senhores, existe uma fórmula, chama Fórmula de Frank, que esse grande estudioso, se eu não me engano ele era inglês ou alemão, alguma coisa assim, que eu não estou de cor lembrando aqui, Hans Frank, salvo melhor juiz, ele virou e falou assim: eu quero matar, mas não posso. É tentativa. O doutor promotor tentou passar para vossas excelências fazendo um questionamento da testemunha. Oswaldo, onde é que estava Valdemir na hora que ele não veio para te defender? Não, Valdemir apareceu depois. Ele já apareceu depois ferido lá fora. Mas peraí, não foi ele que foi o herói que segurou a faca, que impediu que você fosse morto? Não foi isso que aconteceu, excelência. Eu entendo que a estratégia da acusação era ouvir isso da boca dele. Mas ele não soltou isso. Ele não falou, porque uma coisa foi o fato que aconteceu com o Oswaldo. Outra coisa foi o que aconteceu com o Valdemir, embora estivessem mais ou menos ali no mesmo contexto. Então, não há que se falar aqui em tentativa de homicídio, porque a acusação não trouxe circunstância alheia à vontade. Aqui é onde eu venho e falo com vossas excelências, não tem prova, excelência. Se tivesse, ele ia apresentar qual foi a circunstância alheia à vontade que impediu esse homem de morrer. Ele vai falar comigo que você foi um cristão e crente em Deus, que foi ele não morreu porque Deus não quis. Porque é a única explicação. Porque tomou a facada, o Nero poderia ter dado outras 10. Eu não sei se vossas excelências já viram vídeos
de alguém que morre por facada. Eu já tive em ocorrência disso, a pessoa que morre por facada tem 10 facadas no corpo, porque quem quer matar, olha eu aqui como é que estou emocionado, eu dou 10 facadas e nem vi, porque meu ânimos necande, a minha vontade de matar é transferida para a minha mão, e eu de forma reiterada aplico esses golpes, e tem 10 golpes ali, eu nem vi, e depois é que eu vou ver e falar de jeito, uai, depois é que eu vou ver, eu dei 10 facadas, ele deu uma. Se ele quisesse continuar, eu perguntei, se você quisesse matar, você teria matado? Sim. A vida de Oswaldo e de Valdemir estava nas mãos dele. Não havia nada que o impediria de matá-lo. Mas ele não quis matar. Não havia nada, não foi trazido aqui nos olhos. O que foi que impediu? O socorro? Que ele vai ser socorrido às 6 horas da manhã do outro dia? Não foi. Não foi. Ele só não morreu porque ele não quis. E eu perguntei. Aí agora lá, ó. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Eu estou fazendo o exercício com vossas excelências da criança. Triângulo no triângulo, círculo no círculo, retângulo no retângulo. Nós estamos fazendo uma adequação típica. Estou mostrando na lei para vossas excelências. Não estou trazendo da minha cabeça. Estou trazendo a lei, a jurisprudência e a doutrina para vossas excelências terem convicção da justiça que vossas excelências farão aqui hoje. Então, olha só. Eu perguntei. Vocês lembram que eu perguntei? Até falei realmente que seria uma única pergunta para as vítimas. Deixa eu te falar. Se ele quisesse ter te matado, ele teria te matado? Qual foi a resposta deles? Claro, se ele quisesse me matar, ele teria me matado. Olha aqui, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir, quem me falou isso não foi Nero. Isso saiu da boca das vítimas. Se ele quisesse me matar, ele teria me matado. Por que ele não matou? Aí saiu da boca dele. Eu não matei porque eu não quis matar. Porque se eu quisesse, a vida deles estaria aqui. Eu espero que vossas excelências tenham compreendido esse quesito. Eu espero ter sido muito claro, porque eu mostrei para vossas excelências. A fundamentação legal está aqui, o artigo, perfeitamente. Eu apresentei provas para vossas excelências, produzidas aqui em plenário. Não foi eu que trouxe uma historinha, um papelzinho escrito, porque eu pensei dentro do ar-condicionado, fazendo a defesa, não. Quem falou que ele podia matar e não matou foi a vítima. Quem falou que ele não queria matar foi ele. Então, vai ser vossas excelências, que embora tenham soberania de veredito, plenitude de defesa tem aqui para poder alegar, vai ser vossas excelências que vão tirar de onde esse caminho. Embora eu respeite a decisão de vossas excelências, se assim entender, porque o doutor Agenor é bonito, é bacana, é gente boa, mas eu estou mostrando para vossas excelências o argumento legal, fático, jurídico, com provas. Nós não podemos sair daqui deixando esse homem ser condenado por algo que não seja o que ele realmente fez e o que a lei prevê para ele. Respira. Eu vou trazer aqui, mas eu não vou falar dessa. Não, eu vou falar. Eu tenho responsabilidade, não com o tempo, mas eu tenho responsabilidade com o meu cliente. Excelências, vivemos numa sociedade machista, patriarcal, onde o homem acha que é dono da mulher. E nós vimos aqui, essa mulher fez o seu depoimento, olha só, olha que coisa. Ela foi para a delegacia do lado das duas vítimas, que tem histórico de violência, que virou e falou aqui, que confessou que não sou eu que estou falando. Eu perguntei e ele falou, bati, e é normal. Bati e é normal. Ela foi para dar o depoimento ao lado desses dois homens na delegacia. Ô doutor, o depoimento dela foi outro dia. Não, mas olha só, ela foi lá. Agora, ela veio para cá, durante a instrução, junto com os dois. Não, sim, ok. Digamos que na delegacia não tenha sido. Agora, no dia, eu quero ver qual é a data do depoimento. A data do depoimento, ela saiu de lá acompanhada dos dois. Gente, ela está vivendo do lado do cara. Meu colega bem colocou, ela acabou de encerrar a chamada conosco
o áudio estava aberto. O que você falou? O que você falou? Imagina só, se esse homem não está coagindo, e essa mulher, ela não tem consciência da violência que ela está vivendo. Ela não tem consciência. Ela também acha normal ser subjugada a isso. Ela está achando normal. Serão vossas excelências que vão virar e falar, não gente, olha só, eu sei, aquela mulher, ela dá um depoimento que, quando desfavorece os outros dois, ela esquece. Embora tenha acontecido apenas há um ano. Ela esqueceu até que ela e a mãe dela foi violentada agora em 2020. Que nós estamos em cima. Mas ela falou que é traumatizante o que ela viu. Sendo que, ainda que tenha sido traumatizante, ela ainda passou parte da noite lá ao lado de Neto. E só saiu depois. Pode. Excelências, agora também eu preciso falar aqui com vossas excelências. Mas essa questão aqui é o quê? É que o Nero, mas tudo bem. É porque eu tenho que vir para o motivo fútil. E o motivo fútil eu vou demonstrar para vossas excelências aqui. Aqui é jurisprudência. Jurisprudência é a justiça feita pelos tribunais aí, superiores. Está falando aqui que a discussão prévia entre as partes, ela exclui tanto a questão do motivo fútil, quanto a questão do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Eu quero falar com Vossa Excelência, se eu começar a brigar com a senhora por causa desse copo, e nós começarmos a trocar ofensas, e nós dois saímos na porrada, e a senhora me colocar aqui, me dar uma gravata e me causar uma lesão, isso não é motivo fútil, porque eu não briguei com a senhora, não foi por causa da água. Nós chegamos às vias de fato, não foi por causa da água, foi por causa do tom que chegou. Então Vossas Excelências acreditam que realmente foi do nada, que ele partiu e pá, facada. Eu nunca vi isso na minha vida, um crime que por nada. E ainda que fosse por nada, ele cometeu uma atecnia ao colocar na denúncia motivo fútil, porque é pacífico. Aí é para quem conhece aí do direito penal, que a ausência de motivo é diferente de motivo fútil. Se não tem motivo, não há que se falar em a qualificadora motivo fútil. Entendeu? Então aqui não tem qualificadora motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido. Nós temos dois homens desse tamanho que já estavam batendo boca, como eu vou mostrar aqui, se possível, se o doutor voltar para a réplica, eu vou mostrar na réplica, para Vossa Excelência, no detalhe, a jurisprudência que fala que a discussão prévia exclui essa questão do recurso que dificultou, porque todo crime existe surpresa. Se não existisse surpresa e eu soubesse que alguém ia atirar em mim, eu vou passar por aquela rua? Não. Então nós não podemos ter um excesso acusatório aqui de falar porque eles alegam que do nada o cara veio e me deu uma facada. Isso chama excesso acusatório. E nós precisamos combater isso. Aqui não houve recurso que dificultou a defesa do ofendido. Tanto que o próprio doutor falou, ele tem aqui, ó, o Valdemir tem uma lesão de quê? De defesa. Ou seja, ele se defendeu. Ele se defendeu. Entendeu? Então nós não temos que falar aqui de recurso que dificultou. Eu estou mostrando provas para Vossas Excelências. Como é que tá aí? 2 minutos, tá? Então eu vou falar alguma coisa. Quer arrematar com alguma coisa? Porque então resumindo, materialidade, nós estamos ok. Tem aí as lesões? Tem as lesões, Excelência. Não estou negando, estou pedindo aqui que Vossa Excelência reconheça, sim, tem as lesões. Foi ele, se esse for o segundo quesito, foi ele. Absolvo, se Vossa Excelência tiverem um pingo de dúvidas, porque o doutor promotor não apresentou aqui provas robustas de tudo que falou, aí Vossa Excelência tem o livre convencimento que dispensa motivação de falar eu absolvo. Mas eu peço que Vossas Excelências, que eu tenho que ser coerente, o que eu estou pedindo é que Vossas Excelências façam justiça e levem justiça lá para a Setubinha e falam, nós condenamos aquele homem, mas condenamos conforme a lei. O que a lei prevê é que ele tem que responder por lesão corporal, porque matar ele queria, não queria. As vítimas falaram que ele podia ter matado, mas não matou, ou seja, no mínimo desistência voluntária, no mínimo, está aí a lesão corporal, ele tem que responder pelo que ele fez. Nós temos 2 homens fortes aqui que estão trabalhando firmes, entendeu? E nós vamos falar que esse homem tem que passar. Nem quem mata está passando esse tanto de tempo na cadeia, quem dirá esse homem que lesionou, nós vamos condená-lo a uma pena sinistra dessa? Não podemos. Lembrem disso aqui, ó, na hora que os senhores forem julgar aí os quesitos, fala assim, esse Cristo está aqui para lembrar, é das injustiças, não das justiças, tá bom? Muito obrigado.
Obrigada por ter encerrado então o debate da defesa. O Ministério Público não volta agora para a réplica, tá? Então encerrou, aí a gente vai passar já para a questão. Só dar um intervalinho para ir ao banheiro, então eu também preciso ir. Aí retornando, eu já peço que o pessoal espere lá fora, tá? É só a gente fica aqui mesmo para passar para os presentes, tá? Tá mutado. Se o almoço não tivesse demorado. É verdade. O computador não tinha cansado. É, Mais de 1 hora e meia. foi quase 2 horas. De fazer a sua parte. Hã? Dava tempo de Mas a gente não sabia, pensei que vinha imediato, aí almoçava e depois fazia tudo depois. Na minha cabeça, a hora que falou assim, vamos suspender para a música, eu já estava chegando. É. Isso aí.